Cadê? Então, vamos lá para a aula de hoje, tá, gente? Ela é mais... requer bastante atenção de vocês, porque é a base de todo o resto, de toda a estatística que a gente vai ver durante... É a base da estatística, na verdade, né? Até agora a gente viu coisas simples, média, mediana, moda, erro padrão, desvio padrão, essas coisas, certo? Viu como fazer os gráficos, né? Viu como realizar a coleta de amostras, né? A amostragem, saber o número de amostras que eu preciso, tá? Mas a partir de hoje a gente vai trabalhar de verdade mesmo, né? Com a parte estatística, certo? A gente não vai ver cálculo, mas vamos trabalhar com a parte estatística, né? Então, nessa aula, tá? O que é que a gente vai fazer? Tá? Bastante coisa, uma aula muito louca, vai ter muita emoção nessa aula, tá, pessoal? Então, a gente vai revisar histogramas, tá? Bastante. Vamos ver a distribuição de probabilidade, várias distribuições de probabilidade, tá? O que significa o valor de P, que eu acho que vocês, todo mundo já ouviu falar, o valor de P, que é aquele valorzinho que dá, se é diferente significativamente ou não se duas variáveis, né, ou dois locais são diferentes significativamente um do outro, tá? A gente vai ver o que é a hipótese nula e a hipótese alternativa e ver os testes de normalidade e de distribuições, né, como é que eu sei qual é a distribuição do meu dado. Tudo isso aqui a gente vai ver na aula de hoje. Sugiro que prestem bastante atenção, que assistam e reassistam a aula, certo? Vocês vão precisar, porque, como eu disse, é a aula mais importante do curso, né? Então, vamos começar aqui com alguns conceitos, tá, de distribuição de probabilidade, só para assustar, né? Que é o quê? Olha, conceito de distribuição, né? A distribuição de probabilidade descreve o comportamento aleatório de um fenômeno, dependente ao caso. Meu Deus do céu. Teoricamente, a probabilidade descreve a característica aleatória de uma experiência aleatória, certo? Além disso, né? Estou botando aqui alguns conceitos, né? Qualquer distribuição de probabilidade deve seguir as seguintes regras. O somatório das probabilidades deve ser igual a 1, né? Que vai de 0 a 100%, a gente vai ver isso, certo? E ela é maior que igual a 0 e menor igual a 1, tá? Então, vai de 0 a 1. Ok. A probabilidade, certo? As probabilidades, né? Sendo que, gente, a gente não vai ver nada disso, tá? A gente não vai ver... Olha só como se descreve distribuição de probabilidade na internet, minha gente, pelo amor de Deus, né? Pense num tema que é difícil você aprender, né? Um tema que, para qualquer local que você colocar lá, eu quero saber o que é a distribuição normal. Bota na internet, faça essa experiência. Eu quero saber o que é a distribuição gama. Eu quero saber o que é a distribuição, sei lá, log normal. Você bota lá na internet, tá? E aí, quando você coloca lá na internet, façam essa experiência e coloquem na internet, tá? Você vai ver que eles vão botar um monte de fórmula. Então, vai ser fórmula, distribuição gama acontece quando você tem uma fórmula tal. A distribuição log normal acontece quando você tem uma forma tal. No final da história, você não sabe quando aplicar. Nossa, é muito difícil. Eles nunca, nos sites da internet, nos livros, né, essa parte mais estatística mesmo, você nunca sabe quando aplicar uma distribuição, quando ela serve ou não para o seu dado, tá? Então, as nossas aulas, como eu sempre venho dizendo, a gente não trabalha com fórmula. Você vai saber o básico? Vai, tá? Mas a gente não vai trabalhar com fórmula. Por quê? A fórmula, se você for estudar as fórmulas, né, você vai chegar no final de todo aquele estudo de 5 meses, de não sei quanto tempo, de estudando fórmula de distribuição de probabilidade, e você não vai saber para que aplica, tá? Não vai saber como aplicar aquilo ali, nem em que tipo de dado aquilo ali se aplica, em quais ocasiões eu posso usar aquilo ali. Tá? Então, para a gente começar a entender o que é a distribuição de probabilidade, desmistificar todo o terror que fazem na internet, né, que os estatísticos, a galera, os matemáticos fazem na internet sobre distribuição de probabilidade, vamos ver isso aqui bem aplicado. Eu acho que se um estatístico ver essa minha aula de distribuição de probabilidade, ele morre do coração, porque eu não vou falar de cálculo nenhum, só vou falar de aplicação,
certo? Então, para a gente entrar nas distribuições, a gente vai revisar os histogramas, né? Eu disse nas nossas primeiras aulas, quando a gente falou sobre gráfico, que o histograma, né, ele é o gráfico mais importante de todo o resto. E é o passo mais importante de qualquer análise estatística, de qualquer análise de dados, né? Tanto o histograma, né, como o box plot, né, que falam a mesma coisa, né, de formas diferentes, né? Na próxima aula eu vou também pegar um pouco sobre box plot para falar com vocês, complementando essa aula de hoje. Tá? Mas nessa aula a gente vai pegar basicamente histograma, né? Então vamos revisar o que é o histograma, né? O que é o histograma? No histograma, certo, pessoal, a gente vai descrever uma variável, uma população, né? Então eu tenho uma única variável, certo? Não tenho duas variáveis. Eu não tenho, por exemplo, o peso em função da altura. Eu não tenho isso. Eu tenho uma única variável ou uma única população, né? E vou descrever aquela única variável, aquela única população. Né? E aí, no histograma, eu vou ter o quê? Eu vou ter todo o range, né? Toda a extensão daquela variável possível. Então, eu tenho aqui, sei lá, a altura, ou acho que é a altura, alguma coisa assim, que vai de 0 centímetros a 105 centímetros. Tá? Estou botando aqui aleatório, algo aleatório, tá? Então, vou ter toda a extensão que percorre aquela variável, né? E eu vou contar, né, no histograma quantas vezes cada valor daquele ali, ou cada escala, né, dessa aqui aparece, né? Esqueci o nome disso aqui. Vou contar quantas vezes aparece, né? E aí, ao contar quantas vezes aparece, o meu dado vai ter uma distribuição, né? Então, aqui nesse caso, qual é a distribuição desse dado? Através da frequência, certo? Eu vou ter valores aqui no meio mais frequentes, certo? Eu vou ter outros valores indo para as caudas aqui, ó, que são menos frequentes, valores menos frequentes para as caudas. Nesse caso aqui, eu estou mostrando, tá, um tipo de distribuição que a gente vai ver mais tarde, que é a distribuição normal, né? Em que ambos os lados do histograma, na distribuição normal, né, ele tem essa forma de sino, certo? É uma forma de sinozinho, né? A forma de sinozinho lá da igreja. E ambos os lados da distribuição normal, certo? Eles são iguais. Então, é semelhante para cá e semelhante para cá. Minha distribuição normal. Então, aqui eu estou fazendo a frequência, né, do meu histograma. Então, aqui, ó, nesse ponto aqui eu tenho o meu valor máximo, né, o maior número, né, de contagens, certo? Então, entre 45 e 50, eu tenho o maior número de contagens, que vai ser a minha moda, né? Na distribuição normal, eu vou ter a média e a mediana também iguais à moda, aqui no meio, tá? E aí, daqui para cá, eu vou ter o desvio padrão, daqui para cá, eu vou ter o desvio padrão. Nesse caso, né, sempre olhe quando você botar um histograma, olhe para ele e veja o que ele diz, né? Nesse caso daqui, a gente vai ter o que a gente chama de simetria, né? Então, um lado é igual ao outro. Quando eu tenho a simetria, a minha média é igual à mediana, que é igual à moda, tá? Então, tá todo mundo aqui no meio. A moda é o valor mais constante, minha média e mediana vão estar também aqui, que é o caso da distribuição normal. Média é igual à mediana, que é igual à moda, certo? Então, vou ter um valor agregado, né? Na distribuição normal ou gaussiana, a gente vai ter um valor agregado aqui, né? Em torno da média. Então, a gente vai ter aquela maior parte dos dados agregados em torno da média. Mas a gente tem distribuições que elas não são simétricas, tá? A gente vai ter distribuições que elas são assimétricas. E tudo isso a gente vê pelo histograma, tá, pessoal? Então, ao invés de estar aqui no meio, eu posso ter, ó, puxado para um lado, tá? Eu posso ter a distribuição puxada para o outro lado, certo? Que é o chamado assimetria, né? Então, vamos ver aqui, né? Então, mas para quê? Mas para que serve, né? A gente entender esse tipo de coisa, né? Primeiro, ele descreve qual é o comportamento da minha variável, como ela se comporta. Então, nesse caso aqui, né? Eu tenho a maioria das pessoas ao redor da média, né? Nesse caso aqui, não. O que é que eu vou ter aqui? Né? Eu vou ter, né, uma grande quantidade de pessoas com valores maiores. A minha média vai estar por aqui, tá?
não vai estar ao redor da média. Então, vou ter uma grande quantidade de pessoas aqui à roda da moda, certo? Nesse caso aqui, então, eu vou ter mais pessoas, digamos, sei lá, de repente é um canto que tem muito adulto alto, né? Então, eu vou ter mais pessoas altas, tá? Do que pessoas baixas, né? Nesse caso aqui, eu vou ter mais pessoas baixas do que pessoas altas, se isso aqui for minha altura, tá? Que vou ter mais pessoas baixas que pessoas altas. Dependendo do local, tá? Estou botando aqui exemplos fictícios. E para que serve isso, né? Por exemplo, eu tenho aqui duas distribuições simétricas. Então, você vê aqui, eu tenho uma distribuição simétrica no A, tenho uma distribuição simétrica no B. Né? E você veja que ambas têm o mesmo formato, né? E na distribuição simétrica, eu vou ter minha média, que é igual à mediana, que é igual à moda. Todo mundo aqui no meiozinho, certo? Todo mundo aqui no meiozinho. E, né, para que serve eu saber isso? Primeiro, eu já vejo de cara aqui algumas coisas, né? Se essa minha distribuição aqui, ó, a minha distribuição B, estiver muito afastada da distribuição A, então você veja aqui, olha só a diferença. Eu estou aqui com minha média aqui, e a média da B está aqui, ó. Está bem afastada, só tem essa região aqui compartilhada entre elas. Né? Então, a gente já vê que existe uma grande diferença nessas duas populações, né? Então, tem uma diferença gigante aqui entre essas duas populações. Podia ser a altura, sei lá, estou botando um exemplo de altura, mas massa da planta, volume do reservatório, não sei. A gente vê aqui que tem uma diferença gigante entre essas duas populações, né? Se, né, essa população B, ela tivesse aqui, ó, dentro dessa população A, então, na verdade, elas seriam a mesma coisa, né? Então, não haveria diferença entre essas populações. Então, só pelo histograma a gente já vê se existe diferença ou não entre duas populações que a gente esteja trabalhando, né? Então, relembre que a gente tem que estar sempre trabalhando com o conceito de população, ou amostra, né? Entre duas amostras aqui que a gente está trabalhando. Da mesma forma aqui, ó, né? Então, eu tenho aqui uma distribuição assimétrica, certo? Nesse caso aqui, ó, nessas distribuições, elas estão puxadas, né, para a direita, tem o mesmo formato, né? E nesse caso aqui, o que é que eu vou ter, tá, gente? Eu vou ter aqui a moda, que é o meu valor mais frequente, tá aqui, tá? A minha moda, ela é maior que a mediana, vou botar aqui, ó, moda. A minha moda é maior que a mediana, que vai estar por aqui, tá? Que é aquele valor, a mediana, lembra, é aquele valor que divide o nosso dado em 50% para um lado e 50% para o outro, que também a mediana também é maior que a minha média, certo? Então, se eu tenho uma distribuição, né, um dado que a moda é maior que a mediana, que é maior que a média, então ela vai estar assimétrica para a direita, né? Ela vai ter esse tipo de padrão. E ambas aqui têm esse tipo de padrão, né? Aqui, ó, que eu esqueci de falar, né? Então, eu vou ter, né, nesse caso aqui, certo? Nesse caso aqui, que é aquele que a gente tá vendo lá, eu vou ter moda, né? Moda, vou botar aqui, maior que mediana, que é maior que a média, tá? E nesse caso aqui, eu vou ter o quê, tá, gente? É o contrário. A moda é menor que a mediana, certo? A mediana vai estar por aqui, que é menor que a nossa média, que vai estar por aqui, tá? Só para vocês verem, né, a assimetria, né? Quando é simétrico, todo mundo é igual. Quando é assimétrico, isso aqui, essa relação muda. Ai, gente, esses spams. Essa relação muda, né? É importantíssimo a gente entender isso. Então, vamos continuar aqui, né? Esse aqui é um exemplo, por exemplo, que vocês podem ver aqui, em que situações, né, eu posso encontrar aqui? A gente sempre fala da distribuição normal, né? A gente vai falar bastante da distribuição normal a partir das próximas aulas, porque a grande maioria dos testes estatísticos assumem uma distribuição normal, que é essa distribuição aqui, né? Eu não vou falar mais de distribuição normal, vou falar de distribuição gaussiana, porque eu não concordo com o termo distribuição normal. Mas vamos lá. A maioria dos testes, né, assume distribuição normal. Entretanto, a grande maioria dos dados, elas não tem distribuição normal, distribuição gaussiana, certo? Por exemplo, um exemplo aqui, né, que é bem
marcante de que a gente não tem distribuição, né, gaussiana, que é o volume de reservatórios, né? O volume de reservatórios, em geral, né, ele sempre permanece bem alto, certo? Bem alto aqui. Eu botei de 0 a 10 mil, sei lá, não sei quantos metros cúbicos aqui, tá? Então, o volume do reservatório, né, se você fizer uma coleta naqueles reservatórios ali durante 10 anos, né, ele sempre vai permanecer todo mês, tá? Vai permanecer bem alto. Né? Mas você vai ter pouquíssimos meses, né, ou pouquíssimos eventos, a não ser quando a gente tem uma seca extrema, né, em que o volume dele vai ser baixo. Então, vou botar aqui um volume aqui próximo de 0, sei lá, 10 metros cúbicos, né? Pouquíssimos meses em que esse volume do reservatório vai ser baixo. A grande maior parte do tempo, o reservatório ele vai estar com volume alto, certo? Então, é um exemplo de uma distribuição, né, assimétrica, volume de reservatório. Toda vez que você... eu fui no reservatório esse mês. Aí ele estava aqui, com 1 milhão de metros cúbicos, tá? 1 milhão aqui, sabe? De metros cúbicos. No outro mês eu fui, ele também estava aqui próximo. No outro mês eu fui, ele estava aqui próximo também. Estava aqui, passei ali 5 anos, né? E ele sempre estava por aqui, nessa faixa daqui, tá? Aí começou a seca, vai ter um ano de seca aí, tá? Então, eu passei 5 anos aqui, vai ter um ano de seca. Aí nesse ano de seca eu fui encontrando isso aqui, aqui eu tenho um dado aqui nesse menor, um aqui, até esvaziar o açúcar, tá? No mês da seca. É a contagem dos volumes, né? Lembra, histograma é a contagem da variável, né? Então, eu estou fazendo aqui a contagem dos volumes. E a partir dessa contagem, né? O que é que eu vejo nessa contagem aqui ainda, tá, pessoal? Estão tendo alguma dúvida até agora? Não estou conseguindo ver o chat aqui. Forem tendo dúvida, falem, tá? O que é que eu vejo ali, aqui ainda, tá, pessoal? Se eu olhar esses dois histogramas aqui, o que é que eu posso evidenciar? Eu não sei quem são esses reservatórios. Me deram o dado na mão, né? Me deram esse dado, eu nunca vi isso na minha vida. Mas o que é que eu vejo já a partir desse histograma aqui, tá? Que eu tenho um reservatório que é maior que o outro. Né? Então, você vê aqui, ó, o volume desse reservatório aqui, né? O máximo está aqui, certo? Ele é muito maior do que o volume desse outro reservatório aqui. Então, eu tenho aqui que o reservatório B, ele é maior que o reservatório A, só de olhar o histograma, eu não sei nem quem é, nunca nem fui lá. Então, a partir daqui, a gente já vê muita coisa, certo? Então, sempre os histogramas, a gente olha o máximo, o valor máximo do B aqui, o valor máximo do A está aqui, certo? A gente vai ter aqui os valores mínimos, que vai ser 0, vai ser tudo igual, tá? Semelhança. Mas sempre observe esse tipo de coisa. Né? E vamos botar agora a seguinte situação. Ok, pessoal? Eu tenho aqui, né? Eu botei aqui o volume do meu reservatório. E aí eu coloquei duas distribuições. Botei uma distribuição A aqui e uma distribuição B aqui. A gente tem... Veja que a gente está com duas distribuições diferentes. Uma, ela está simétrica, né? Moda igual a média, que é igual a mediana. E a outra assimétrica, né? A moda maior que a média, tal. Puxada aqui, assimétrica, puxada para a nossa direita. Quando eu vejo isso, pessoal, né, a gente tem que sempre ter muito cuidado, a gente não pode comparar, certo? Populações com distribuições diferentes. Por quê? Mas por quê, professora? Porque provavelmente isso aqui são variáveis diferentes, né? Porque um tipo de dado, ele sempre vai ter aquela mesma distribuição. A não ser, claro, que sejam ambientes totalmente diferentes, né? Que tenha, sei lá, aqui, por exemplo, é muito comum aqui no Nordeste a gente ter isso aqui, né? Também no sul do país, tudo a gente vai ter isso aqui do volume do reservatório. Mas, sei lá, de repente a gente tem um ambiente que tenha muitas secas, mas também aqui eu vou estar muita seca, né? Mas também tenha muita chuva, né? E ele fica sempre balanceando, a seca balanceia a chuva e fica aqui no meio, o volume sempre no meio. Aí seca muito, depois chove muito, seca muito, depois chove muito. Pode ter esse tipo de ambiente também, tá? Mas a gente tem que ter atenção se pode ser comparável, né? Essas duas coisas, né? Então, provavelmente, não vai poder ser comparável, né? Quando a gente tem distribuições diferentes, assim, a gente não pode comparar, né? Porque provavelmente, né, são
são populações vindas de variáveis diferentes, né? Então, ter atenção no tipo de variável, né? Provavelmente a variável é diferente. Se for isso mesmo, a gente tem como lidar com isso aqui para tentar transformar essa daqui, né? A distribuição, essas distribuições enviesadas para algo mais do tipo normal, tá? Do tipo gaussiano. Mas a gente vai trabalhar com isso mais tarde. Mas, atenção, se eu estou com duas distribuições diferentes da mesma variável, tá? Ou, né, tem duas opções, né? Ou estou trabalhando com variáveis diferentes, tá? Então, não posso comparar variáveis diferentes. Ou, tá? A segunda opção, que é a mais plausível e que é indicativa, tá? É erro na amostragem, certo, gente? Erro na amostragem, ou às vezes não é nem erro, tá? É falta, né? Falta, né? De amostra. Falta de amostra. A gente fez muito poucas coletas para falta de amostra. A gente fez muitas poucas coletas para testar qual é a real distribuição daquele dado. Então, digamos assim, você pegou o dado da internet lá de um artigo, né? O cara fez lá 1000 amostras, né? E nas 1000 amostras deu essa distribuição aqui. Aí você foi lá e fez 10 amostras. E aí deu isso aqui, tá? Deu esse tipo de distribuição. Mas esse tipo de distribuição só deu isso aqui porque você fez poucas coletas, certo? Então, isso é um forte indicativo. Se você tiver duas distribuições diferentes aqui, é um forte indicativo de que está faltando amostragem, certo? Então, veja como o histograma ele fala muita coisa para a gente, tá? Às vezes vem uns artigos para eu corrigir, eu sempre bato nessa questão da estatística. Acontece, né? Pode acontecer, certo, gente? Pode acontecer e ter cuidado, às vezes é falta de... Ou pode ser problema na análise mesmo, pode ser muita coisa, né? E a gente tem que ter bastante cuidado com isso ao analisar, tá? Então, e outra coisa, se aconteceu, porque a gente sabe que a natureza é aleatória, né? É muita coisa, a gente não tem domínio, né? Então, se acontecer, a gente vai ter que transformar uma das populações, né, um dos dados, para se tornar parecido com o outro, para poder ser comparável. Mas mesmo assim, eu não indico, porque não tem como fazer isso direito, não. Quer dizer, a gente tem como transformar para a distribuição padronizada, normalizada, né? Que eu não gosto muito, mas tudo bem, a gente às vezes tem que fazer. Então, vamos lá, né? Continuar. Sempre com muito cuidado, né? Tudo que eu estou falando aqui é com muito cuidado, preste atenção, porque a gente vai usar isso tudo, todas as nossas aulas a gente vai usar esses conceitos, tá? Então, é bom que perguntem, entendam, aprendam. Então, vamos lá, tá, gente? Continuar, né? Então, a gente estava falando aqui até agora, fazendo uma revisão, né, cadê? Até agora a gente estava fazendo uma revisão de histogramas, né? Para a distribuição de probabilidade, é a mesma coisa que a gente vai ter do histograma, né? Sendo que ao invés de eu ter a contagem ali, eu vou ter a probabilidade, certo? Que vai de 0 a 1. Né? Como é que é a probabilidade? Né? A probabilidade, deixa eu pegar um histograma aqui. Tem uma contagem aqui, deixa eu apagar isso aqui. Né? Tenho essa contagem, está aqui no meu N, né? Na minha frequência. E eu vou fazer o quê? Eu vou pegar cada valor desse aqui, eu tenho aqui, sei lá, 2 milhões, sei lá, 2 milhões, né? E vou dividir pelo total que tiver aqui. O total aqui vai ser o quê? 2 milhões, deve ser, sei lá, 5 milhões, eu não sei. Vou somar, né? Vou somar todas essas contagens aqui, tá? E vou dividir cada contagem, né? Vou dividir aqui cada contagem, tá? Cada amostra pelo N total. Né? Somar todo mundo. Então, aliás, vou botar aqui, né? A soma está aqui embaixo, certo? Cada amostra pelo meu N total. E aí, isso aqui vai me dar a probabilidade de 0 a 1. Que é a mesma coisa, vai dar na mesma coisa, certo, pessoal? Mesma interpretação do histograma que a gente tem agora, sendo que agora a gente transformou de 0 a 1, ou, né, de 0 a, que é a mesma coisa, de 0 a 100%, certo? A mesma coisa. Então, eu vou ter aqui o meu valor mínimo, eu vou ter aqui o meu valor máximo, certo? Eu vou ter aqui, né, dentro dessa probabilidade, a minha moda média e mediana, a probabilidade da moda, da média e da mediana, né? Então, agora eu falo em termos de probabilidade, certo?
Então, eu vou ter aqui a probabilidade da moda da média e da mediana, certo? Delas ocorrerem. Qual é a probabilidade, né? Deixa eu botar aqui, de eu ter essa média daqui, né? Então, eu vou ter aqui, ó, sei lá, nesse caso aqui que eu botei, né, um efeito, um dado fictício, né? Qual é a probabilidade de eu ter essa média aqui? Vamos dizer que isso aqui seja 0,8, tá? Então, eu tenho uma probabilidade de 0,8 dos meus dados estarem aqui ao redor da minha média. Aqui só para mostrar, né, que o que é que eu tenho, né, nesse caso aqui, né? Nesse tipo de gráfico aqui, eu tenho a densidade, né? Eu tenho minhas densidades de probabilidade, né? Então, aqui eu tenho aqui, ó, um valor de densidade que vai, sei lá, de 0,8. É como se fosse a contagem, né, da probabilidade. Se eu somar todo mundo aqui, eu ir somando cada valor, como eu falei para vocês, né, eu vou ter o que a gente chama de densidade cumulativa da probabilidade, tá? Ou se eu somar todas essas minhas probabilidades aqui, eu somo esse valor aqui, tá? Eu tenho aqui 0 de 70, né? Tenho aqui não sei quanto desse aqui. Vou somando tudo isso aqui, né? Quando eu somar, né? É como se fosse a soma da frequência, né? A soma das frequências sempre deve dar de 0 a 1, ou de 0 a 100%. Né? Então, eu vou ter isso aqui, né? Numa distribuição normal, eu vou ter essa distribuição daqui. Então, vai aumentando devagarinho, de repente tem um pico de aumento até chegar aos meus 100% aqui, né? E ir estabilizando até o 100%. Tá? Então, essa é a distribuição, densidade cumulativa que sempre vai se mostrar nesse formato daqui. A gente vai ver isso mais tarde, quando a gente for para o R, né? E como é isso, até vocês não precisam decorar isso aqui, mas a gente vai ver como é interessante ver isso aqui, né? Quando a gente for averiguar qual é a distribuição do nosso dado. Porque, por exemplo, esse é o formato teórico do que tem que acontecer. O meu dado, quando eu for transformar, né, ele vai aparecer aqui. Né? Se eu plotar isso aqui, o dado teórico, a minha densidade cumulativa, com o meu dado real, né, ele tem que dar os pontinhos aqui, ó, próximos. Né? Se o meu pontinho estiver próximo disso aqui, a minha distribuição vai ser essa aqui que eu estou dizendo. Agora, o meu pontinho, ele pode estar louco, pode estar longe, certo? Se o meu pontinho estiver longe, vou botar outra cor aqui, sei lá, um verde. Se o meu pontinho estiver longe disso daqui, pode ser outra distribuição. Ok, mas eu não vou complicar agora, porque a gente vai ver isso na prática, no R mesmo, isso aqui, tá? Com os dados mesmo, não precisa nem saber de cálculo. Dentro das minhas distribuições, certo, pessoal, de probabilidade, a gente vai ter algumas coisas. Primeiro, né, que eu já falei, a gente tem um somatório que vai de 0, vou somando, todo mundo somando todas essas contagens aqui, que vai de 0 a 100%, ou a probabilidade de 0 a 1, né, que são os valores da minha variável. Vou ter o meu máximo, vou ter aqui o meu mínimo, né, o valor mínimo da variável, né, vou ter aqui no meio média, moda, mediana, todas aquelas coisas, né, e eu vou ter, tá, além disso, as chamadas caudas, né? Então, eu tenho uma cauda para o lado de cá, tá, gente? Uma cauda para o lado de cá. Então, aqui eu tenho o agregado em torno da média, né? E vou ter as caudas para os lados. Nessas caudas, né, que a gente que é super importante, vão estar relacionadas aos intervalos de confiança e aos valores de P que a gente vai ver, né? Eu vou ter o quê? No agregado aqui do dado, né, a maior parte do meu dado, eu vou ter 95% dos meus dados vão estar aqui. Né? E nas caudas, eu vou ter aqui, ó, nessa caudinha aqui, eu vou ter 2,5%. E eu vou ter aqui 2,5%. Somando tudo dá 100%. Então, minhas caudas, né, numa distribuição normal, ela vai ter 2,5% aqui, 2,5% aqui, e o agregado do meu dado vai estar aqui em 95%. Por que isso é importante, gente? Porque a partir dessas probabilidades aqui, dessas porcentagens que eu vou ter aqui de dado, né, eu vou averiguar se um dado está realmente dentro, a porcentagem de outra distribuição está dentro dessa. Tá? E isso aqui, gente, ó, alguém perguntou na semana passada, né? Foi na semana passada ou foi na outra, não estou lembrada agora, né? Se aqui a gente estava falando de erro padrão, de variância, de desvio padrão, né? Se o que a gente estava falando lá, né, o quartis, era o nosso intervalo de confiança, certo? O intervalo de confiança é isso aqui, ó, gente. Eu tenho 95%, né,
de probabilidade de que o dado esteja nesse setor daqui, né? Então, os nossos intervalos de confiança, eles são associados à probabilidade, tá? E cada intervalo de confiança, né, tem uma fórmula diferente, dependendo da distribuição. Então, você vai ter a distribuição normal, tem uma fórmula para o intervalo de confiança, associada a essa curva dele, né? Você vai ter a distribuição gama, vai ter um intervalo de confiança diferente, o cálculo, né? Então, a gente não vai entrar nesses cálculos, porque não importa. O que importa é a gente entender o que é o intervalo de confiança. A gente viu que variância, desvio padrão, erro padrão, quartis, todos eles têm uma fórmula só, independente da distribuição que a gente usar, tem uma fórmula só. Já o intervalo de confiança, ele é dependente, a fórmula dele é dependente da distribuição, tá? Porque ele vai fazer essa contagem, né, dos meus dados, né, dentro do histograma, tá? Então, eu vou ter isso aqui, certo? Então, aqui, ó, eu vou ter 95% do meu dado, 2,5% e 2,5%. E aí, a gente entra, certo? A gente, olha, veja só, gente, a gente nem começou a falar das distribuições, dos tipos de distribuições. A gente está só vendo como interpretar uma distribuição, tá? Um histograma, principalmente o histograma. A gente está só vendo como interpretar um histograma, tá? E aí, a gente entra, sabe? Em que, gente? No famoso valor de P, o valor da nossa probabilidade, certo? A gente viu o intervalo de confiança, né? E a gente vai ver agora o valor de P, a probabilidade. O que é o valor de P, certo? É a probabilidade de que os nossos dados estejam dentro desses 95%. É essa probabilidade que esteja ali dentro, que um outro dado, ou a diferença, eu posso plotar aqui, certo? Uma outra população, certo? Do mesmo jeito. E eu quero calcular a probabilidade dessa distribuição daqui estar dentro dessa outra, né? Vou botar aqui distribuição B, distribuição A. A probabilidade dessa distribuição B está dentro da distribuição A. Isso é o nosso valor de P. Quando a gente vê lá nos testes, vai dizer o seguinte, eu vou pegar esses dois dados aqui e vai sair um valor de Pzinho lá, que é assim, ó, P menor que 0,05. Quando ele diz isso aqui, que o meu P é menor que 0,05, ele está dizendo o quê? Qual é a interpretação disso aqui? Né? Já já a gente vai descrever isso aqui direitinho, mas qual é a interpretação disso daqui? Né? Que existe uma probabilidade menor que 0,05, ou seja, esse 0,05 aqui é 5%, uma probabilidade menor de 5% que o seu dado seja igual a esse outro dado, né? Então, eu estou comparando dois reservatórios. Né? Vamos estar aqui o fitoplâncton, a alga de dois reservatórios. Então, tem a biomassa da alga no reservatório A biomassa da alga no reservatório B. E aí eu fiz lá o teste T, a gente vai ver testes T, os testes a partir da semana que vem. E deu isso aqui, ó, P menor que 0,05. O que danado é isso? Como é que eu interpreto isso daqui? Né? Esse valor de P. Isso aqui quer dizer que 5%, menos de 5% dos meus dados podem indicar que B é igual a A. Ou seja, é quase nada. Certo? Quase nada. Então, quando eu tenho isso, menor que 5%, quer dizer que a probabilidade de serem iguais é muito pequena. Então, vamos lá. A probabilidade de ser igual, de A ser igual a B, é menor do que 0,05%, ou seja, é menor que 5%. Então, logo A é diferente de B. Provavelmente, né? A é diferente de B. Por que provavelmente? Porque não tem 100% de certeza, tá? Não deu zero, não deu P igual a zero, né? Se P der igual a zero, é porque ambos os dados são completamente diferentes, né? O reservatório A é totalmente diferente do reservatório B, certo? Existe 0% de probabilidade de que A seja igual a B. Até aí tá tudo ok, pessoal? Vocês estão calados hoje, tá, gente? Se vocês estiverem dormindo, eu já falei para vocês. Se estiver dormindo, não assista a aula. Eu não cobro presença. Agora também, gente, tem que estudar, né? Todo mundo calado aí? O que foi, gente? Estão assustados? Então, vamos lá.
Vamos lá continuar, né? Essa aula é muita emoção, gente. Essa aula é massa. Para mim, é uma das aulas que eu mais gosto de dar, certo? E porque é um dos assuntos mais importantes. Está tentando absorver, né? Gente, mas se eu estiver falando rápido, falem, tá? Mas vou falar novamente aqui, né? Dando outros exemplos para fixar, tá? Então, eu tenho aqui essas duas distribuições. Veja que essa distribuição aqui, ó, tem tudo isso aqui compartilhando. Deixa eu botar de roxinho aqui. Tem tudo isso aqui, ó, compartilhando entre as duas distribuições. Certo? Tem tudo isso aqui. Compartilhando essas duas distribuições. A é igual a B? A gente sabe se A é igual a B? A gente não sabe se A é igual a B. Então, a gente vai ter que fazer um teste para saber se A é igual a B. Tá? E aí, no valor do teste, repetindo, vai ter lá esse valorzinho de P. Né? O valor de P é o seguinte, se convencionou, né, que se P... Ai, negócio. Peraí que travou aqui. Se P, tá? Ele for maior ou igual a 0,05, ou seja, né, maior ou igual a 5%, né, são iguais. Um é igual ao outro. Né? Se P é menor que 0,05 ou menor que 0%, são, vou botar aqui diferentes. Né? Essa é a regra, tá, gente? Por que é essa regra, gente? Esses 5%. De onde veio esse 5% do valor de P? Né? Disso aqui, das caudas, tá, gente? O 5% do valor de P, deixa eu apagar tudo aqui, vem das caudas, ó. Certo? Se o meu dado, se eu estou comparando duas distribuições e a outra distribuição cair fora daqui, fora desse meio dos 95%, cair só nesse 5%, que é essa cauda e essa cauda aqui, tá? Então, são distribuições diferentes. Se cair dentro dos 95%, provavelmente são a mesma distribuição, ou seja, não tem diferença significativa entre um dado e outro, entre o reservatório A e o reservatório B. Tá? Se eu for calcular isso daqui, ó, gente, né? Isso aqui tem bastante dado agregado, mas pode ser que muito disso daqui, né? Mesmo sendo isso daqui, dependendo da quantidade que eu tenha, né? Não dê que seja igual, seja diferente, mesmo com tudo isso aqui. Por quê, gente? Mesmo com tudo isso aqui pode ser diferente. Porque, né, dentro dessa minha distribuição, das duas distribuições, eu ainda vou ter esses meus 2,5% aqui e vou ter esses meus 2,5% aqui. Então, na verdade, o que eu estou comparando é esse meiozinho daqui, certo? Então, esse meiozinho daqui, qual é a probabilidade desse meiozinho aqui realmente ser dessa distribuição, ou de tudo isso aqui, né? Então, às vezes, mesmo assim, dependendo da quantidade de dados que eu tenho, eu vou ter que a maior parte do meu dado, que vai estar para cá, olha a bagunça que eu faço, a maior parte do meu dado que vai estar para cá, mesmo assim ela é diferente, né, de A por conta da maior parte do dado, né? O meu intervalo de confiança, né, os 95%, né, podem estar fora, mesmo assim pode estar 95% fora disso aqui, né? Esse negócio de P, valor, confunde bastante a cabeça da gente, no início, né? Mas vocês vão pegando à medida que a gente for assistir nas aulas, né? A gente vai trabalhar toda a aula, a gente vai trabalhar com isso, tá? Por isso que é importante vocês aprenderem. E já ir aprender, depois voltem, retornem a assistir a aula. E aí, dentro do p-valor, a gente vai ter duas coisas, né? O chamado hipótese nula, que era o que a gente estava falando agora também. A gente falou das duas coisas, mas a gente não nomeou elas, tá? A gente vai ter a hipótese nula e a hipótese alternativa, certo, pessoal? O que são as hipóteses nulas e as hipóteses alternativas? Hipótese nula é que a distribuição, tá, de A é igual a B, ou seja, não há diferença. Para a distribuição de A ser igual a B, o que é que eu vou ter? O meu P, a minha probabilidade de que A seja igual a B, né, é maior ou igual a 0,05.
ou maior ou igual a 5%. Se mais de 5% do meu dado do reservatório A está dentro do meu dado do reservatório B, então elas vão ser iguais. Certo? Na hipótese alternativa, é sempre o contrário, né? Que a hipótese alternativa é a distribuição de A difere, certo? De B. Né? Então, a gente faz ao contrário. Distribuição de A difere de distribuição de B. Né? Reservatório A difere de reservatório B. A floresta, sei lá, a biomassa de plantas da floresta A difere da biomassa de plantas da floresta B. Né? Nossa hipótese alternativa, geralmente a gente faz assim, a nossa hipótese alternativa. Até lá nos nossos trabalhos, né, nos nossos artigos. Para a hipótese alternativa, tá, eu vou considerar o quê? Para ela ser aceita, né, o meu P tem que ser menor ou igual a 0,05, né, ou menor ou igual a 5%. Ou seja, existe menos de 5% de chance que a seja igual a B. Ou seja, é uma chance ínfima. Né? Isso aqui é chatinho, gente, mas é importantíssimo, tá? Então, para hipótese alternativa, tá? O que é que eu vou ter? Menos, tá? De 5% de chance de A ser igual a B. Essa aqui é a minha hipótese alternativa. Ou seja, é bem baixo o valor, né? Para ser igual a B, é bem baixo. Isso, gente, a gente está trabalhando com nossos dados da natureza e tal, né? Para dados, por exemplo, de medicamentos, certo? Então, eu estou testando um medicamento. Né? E aí, nesses medicamentos que eu estou testando, né? Eu pego um grupo A que tomou o medicamento, um grupo B que não tomou o medicamento, certo? Para medicina, essa área de farmacêutica, medicina, né? A gente não usa os 5%, a gente usa 1%. Tá? Então, eu tenho lá a minha distribuição, ao invés de eu usar 5%, né, que é 2,5% para cá e 2,5% para cá, eu vou usar, gente, 1% dividido por 2, é quanto, meu Deus? Dá bem pouquinho aqui, tá? Vai ser, gente, 0, nem sei mais aqui fazer conta, tá? 0,050, sei lá, vou botar 0,1 aqui, tá? Depois eu ajeito isso aqui. Vai ser bem pouquinho de probabilidade de cair nessas caudas. Por quê? Tá? Eu diminuo a probabilidade de cair nas caudas. Por quê? Né? Porque eu preciso que o meu dado ele seja assertivo. Tá? Então, eu preciso que eu só posso utilizar o medicamento, certo? Se ele, de fato, tiver uma altíssima probabilidade de que o grupo B de que ele realmente fez efeito no grupo B, certo? Então, se A foi igual a B, então o medicamento não teve efeito. E eu preciso que tenha efeito. Mas eu preciso que esse efeito tenha uma alta probabilidade para valer a pena você tomar um remédio, certo? Então, a gente reduz isso aqui para 0,01. Reduz mais ainda. Então, eu quero que a probabilidade de A seja igual a B, de quem tomou o medicamento, né? Ser igual a quem não tomou o medicamento, seja baixíssima. Né? Essa probabilidade. Isso aqui é para a medicina, a área da saúde é isso. Né? Questões mecânicas de carro, de fazer essas coisas também usam essa probabilidade baixíssima, né? A gente está ali falando de segurança do carro, né? Pneu. Então, baixa, geralmente, essa probabilidade, ela baixa para ser o mais fiel, ou, digamos assim, o mais assertivo possível. A gente tem algumas distribuições, gente, que elas vão ser unicaudais, né? Elas não vão ter as duas caudas que a gente vai ver. Então, os meus 5%, eles vão estar de um lado só, tá? Então, tem 95% e 5% de um lado só, tá? Algumas distribuições unicaudais. Né? E vamos agora entrar, de fato, nas distribuições, nos principais tipos de distribuição que a gente tem. Tem vários aqui, a gente não vai falar de todos, porque muitos deles são semelhantes uns aos outros, né? A gente vai falar de alguns desses aqui. Não se assustem, tá, gente? Vocês estão assustados? Então, vamos começar pelas principais distribuições, tá?
a gente vai ter a distribuição de Bernoulli, né? É a distribuição, uma das distribuições mais simples, né? Ela assume apenas dois dados, apenas dois valores, 0 ou 1. Como assim, professora? 0 ou 1, né? Então, que valores são esses, tá? Morreu, não morreu, né? Viveu, não morreu. Estou aplicando numericamente. Morreu ou não morreu, certo? 0, 1, né? Presença, ausência, né? 0, 1. É do sexo masculino ou feminino? 0, 1. Então, é uma pergunta binária. Só assume dois valores, 0 ou 1, né? Sendo que na distribuição de Bernoulli, né, ela assume dois valores, apenas dois valores, tá? E ela é realizada apenas uma única vez. Digamos que você fez lá você vai fazer um experimento e você realizou aquele experimento uma única vez. Você jogou lá, sei lá, jogar moeda não, que eu não gosto desse exemplo que o povo fala de jogar moeda não. Você foi lá aplicar um medicamento, tá? E aí, para saber se sobreviveu ou não, tá? Aqui eu vou botar não sobreviveu e aqui eu vou botar sobreviveu. Você fez lá só uma única vez. E aí, naquele experimento que você fez uma única vez, né? Digamos aqui, assim, 10 ratinhos sobreviveram, tá? E um não sobreviveu. Tá, fiz uma única vez. E aí aqui eu tenho a contagem ou a minha probabilidade, certo? Ela é muito... Oxe, cadê a... Ah, Jesus, espera aí, que esse slide aqui não tá... Faltou aqui. Cortou. Ok. Mas vou continuar com esse aqui mesmo, né? Ele cortou, sem querer, eu acho que eu deletei uns slides aqui. Continuar com esse aqui mesmo, dá mais. Essa aqui é a distribuição de Bernoulli. Muito semelhante à distribuição de Bernoulli. Na verdade, a distribuição de Bernoulli é um caso especial da distribuição binomial, tá? Pelo nome, a gente já vê que elas têm, que só tem dois valores também, né? Mas a distribuição binomial, que é a mais comum, certo? A gente repetiu esse experimento várias vezes, criando a distribuição. A gente vai repetindo ele várias vezes. Morreu, não morreu, morreu, não morreu, várias vezes, várias vezes, várias vezes. Então, a binomial é como se fosse a repetição de várias Bernoullis, tá? Dessa distribuição. Então, se você tiver um dado, que é presença e ausência, né? Morreu, não morreu, é sim ou não, né? Se você tiver esse tipo de dado, né, provavelmente você vai trabalhar com esse tipo de distribuição aqui. Distribuição de Bernoulli. Você vai olhar, vai plotar e o histograma vai fazer essas contagens para você. Esse tipo de distribuição, ela é muito comum, gente. Não sei porque... Enfim, esse tipo de... Tem um gráfico aqui, eu, sem querer, deletou, mas tudo bem, vamos continuar assim mesmo. Deixa eu só fazer uma duplicação aqui da página para poder eu falar. Vamos lá, continuar. Ai, Jesus, chega. Quando some as coisas aqui. Então, esse tipo de distribuição ela é muito comum, tá? Quando eu vou ter o seguinte, certo? Eu vou ter uma variável lá, tá? Vou botar aqui o gráficozinho. Esse aqui estava tudo pronto e deletou, né? E eu vou ter aqui, por exemplo, uma toxina, né? X, não. Eu vou ter uma toxina. Deixa eu desenhar aqui menorzinho. Eu vou ter aqui uma toxina. Vou aumentar o grau daquela toxina. Então, vou botar um 0, sem toxina. 1 miligrama da toxina. 2, 3, 4, 5, 6, né? A distribuição binomial, tá? Ela é muito comum nesse tipo de dado. 6, né? Ou a quantidade da toxina que eu estou utilizando ali. E aqui, tá? Eu vou ter as probabilidades, isso aqui é um outro formato de ver a mesma coisa da distribuição binomial, né? Então, eu tenho aqui as contagens aqui no histograma, certo? No histograma. Eu vou ter a contagem, tá? Independente
da concentração da toxina, eu vou ter quantos deu 0 e quantos deu 1, certo? No histograma. O outro formato de ver essa minha distribuição binomial é esse aqui, né? Eu tenho o aumento da minha toxina, eu vou ter aqui, assumindo apenas dois valores, vou ter aqui meu valor 0, eu vou ter aqui o meu valor 1, assumindo apenas dois valores, né? E eu vou lá, ó, na toxina, quando eu coloquei 0 de toxina, eu vou botar aqui uma alga, vou botar, sei lá, vou botar uma alga, ou então um zooplâncton, lá. Quando eu coloquei 0 de toxina, tá? Não houve mortalidade, tá? Então, tá aqui, 0 de toxina, não morreu, tá aqui. Quando eu botei 1 de toxina, também não morreu, continuou sobrevivendo. 2 de toxina, aquela alga não morreu, né? 3, tá? Aí, quando chegou no 4 aqui, eita, uma mortalidade. Quando chegou no 5, eita, uma mortalidade. Chegou no 6, eita, uma mortalidade, tá? Então, isso daqui, certo, vai ser a contagem. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 zeros, que seria aqui, isso aqui vai dar o contrário, né? E aqui eu vou ter 1, 2, 3, 1, ou seja, 3 morreram e 4 não morreram. Né? A mesma coisa, o mesmo formato, né? O mesmo tipo de distribuição. Aqui seria o contrário às barras, né? Essa barra aqui, para esse exemplo, essa barra aqui seria grande e essa barra aqui seria menor, tá? Para esse exemplo que eu tô dando. E aí, ó, gente, o que é que vai acontecer, né? A gente plota, né, um gráfico que a gente vai ver mais tarde, né? Que é da distribuição binomiais, que a gente vai plotar o gráficozinho, né? O logit, né, que a gente fala, esses gráficos assim, né? Então, eu vou ter um gráfico que eu vou ter não morreu, não morreu, não morreu, até o ponto, até ela chegar numa concentração X, tá? Eu vou ter aqui um ponto que é uma concentração X, certo? Que é a partir da qual começa a morrer. Né? Então, importantíssimo esse tipo de probabilidade, distribuição de probabilidade, importantíssimo você entender esse tipo de distribuição, né? Principalmente quando a gente está falando de impactos, né? Impactos ambientais. Então, eu estou aumentando, isso aqui poderia ser isso aqui, ó. Eu estou aumentando o desmatamento, para cá eu estou aumentando o desmatamento e estou vendo como o aumento desse desmatamento está afetando a mortalidade ou a sobrevivência das espécies, ou então a presença ou a ausência da espécie nos ambientes, tá? Então, importantíssimo esse tipo de distribuição. Deu para entender, pessoal? Todo mundo lá, tá todo mundo assustado, né? Vamos lá, próximos tipos de distribuições, tá, gente? Próximo tipo de distribuição. Distribuição uniforme, muito rara, tá? Ela é uma distribuição mais mecânica. Por quê? Porque todo mundo tem a mesma probabilidade de ocorrer. Então, o 0 tem a mesma probabilidade, tá aqui, sei lá, probabilidade de 0,4. Né? 0 tem a mesma probabilidade, 1, 2, 3, todo mundo tem a mesma probabilidade de ocorrer. Né? Ela é algo mais mecânico, tá? Quando a gente manipula. Né? Então, estou trabalhando com máquinas, certo? Então, eu quero que aquelas máquinas que eu produzi, todas elas produzam o produto da mesma maneira, certo? Então, vou ter essa distribuição uniforme. Está lá produzindo uma máquina, está produzindo biscoito, né? Aqueles biscoitos recheados, né? Tá o recheiozinho aqui. Aqueles biscoitos recheados, certo? Vou ter uma máquina que produz esses biscoitos, né? Os biscoitos que vão sair dali, todos eles não vão sair um biscoito pequeno e um grande. Não vai sair. Vai sair todo mundo do mesmo tamanho, certo? Distribuição uniforme. Então, essa aqui é simples, mais mecânica, não, muito raramente acontece na natureza. A gente está trabalhando num curso, né, que é mais de engenharia sanitária, tal, mais da natureza, tal, então, raramente. Distribuição de Poisson, gente. Agora vamos para as próximas distribuições, né? Ela é uma distribuição, né, como a distribuição normal. Então, eu vou ter aqui, ó, uma distribuição de sino, certo? Sendo que ela é para dados de contagem. Então, eu tenho aqui o dado discreto. Certo? Ela é a mesma coisa, a gente vai ver a distribuição de Poisson e a distribuição normal, elas são a mesma coisa, sendo que a distribuição de Poisson é para dado discreto. Então, se eu tenho número de pessoas por residência, número de espécies, tá? Não é dado quebrado, é dado discreto. Então, eu tenho uma pessoa por residência, duas pessoas por residência, três, dado discreto. Então, o que é que eu tenho aqui nesse exemplo? Eu fui ali no bairro, sei lá, de Candelária, em Natal, e fui contar quantas pessoas por residência a gente tinha ali, né? Então, eu tinha uma média aqui, ó, de 4 pessoas por residência, certo? A minha média aqui de 4 pessoas por residência.
né? Aí tinha tantas casas, uma probabilidade de tantas casas de ter 3, tantas casas de ter 2 pessoas por residência e uma pessoa por residência, tá? E aqui, da mesma forma, eu tinha uma probabilidade de tantas casas, né? Eu tinha tantas casas aqui, sei lá, X casas aqui com 5 pessoas por residência, com 6, certo? E aí vai. E aí tem poucas casas com 0 pessoa e poucas casas com 10 pessoas, né, por residência. Então, veja que essa aqui é a distribuição, uma distribuição mais utilizada, né, sendo que é para dado de contagem. Né? É a mesma coisa, é a distribuição normal, sendo que a distribuição normal é para dados contínuos, certo? Então, tem o 0,1, 0,2, 0,3, né, contínuo. Distribuição normal igual e Poisson, mesma coisa. Então, eu vou ter aqui, né, a forma de sino, eu vou ter na normal e na Poisson a mediana, que é a média, que é igual à moda, que é igual à mediana, certo? Né? Igualzinho, né? A única coisa que difere é isso aqui, dado contínuo ou discreto, certo? A distribuição gaussiana, né, a normal, é a mais famosa de todas, porque os testes estatísticos padrões, a maioria utilizada, foi criado para dados do tipo normal, né, do tipo gaussiano. Né? Então, se você for olhar, que a gente vai estudar a partir das próximas aulas, teste T, ANOVA, regressões lineares, até mesmo muitas estatísticas multivariadas, né? Elas vão pressupor que o seu dado tem uma distribuição normal. O que é essa distribuição normal, né? Que a gente tem uma média e que todo mundo está agregado ao redor da média. E o que não tiver agregado ao redor da média, que vai estar para o lado de cá ou vai estar para o lado de cá, né? São as exceções, né? O que está aqui na cauda, né? Principalmente quem está aqui nessas caudas aqui são as exceções, certo? A gente se acostuma tanto a falar esse termo normal, né? Porque isso aqui não é normal, essa distribuição ela não é normal, ela não é comum, né? Todas as distribuições são comuns, né? Essas anteriores, principalmente, gente, a gente acabou de ver a distribuição do Poisson, extremamente comum, né? A uniforme não é tão comum, mas essa distribuição binomial aqui, ela é extremamente comum, mas ela não é chamada de normal, tá, gente? Então, não tem normal, por isso que eu venho batendo desde a primeira aula, eu sou crítica, né, ao termo, crítica à padronização dessa questão, né? Eu não gosto de usar o termo normal, mas o termo gaussiano. Eu não sei se vocês entendem o que eu estou dizendo, né? Mas tudo bem. Mas é uma questão filosófica, né? Sei lá. Toda distribuição gaussiana, extremamente comum, mas não é a mais comum, certo? A gente usa bastante, a gente tende a querer botar tudo para gaussiana, que é uma crítica que eu vou trabalhar bastante com vocês mais para frente, né? Da questão da logaritmização dos dados, né? Inclusive, nessa aula, a gente vai falar um pouco sobre isso, de transformações de dados. Mas vamos lá. Outros tipos de distribuição, né? A gente tem, por exemplo, a distribuição exponencial, que é uma distribuição unicaudal, tá? Então, vou ter só uma cauda aqui. Na distribuição exponencial, é aquela que a gente tem a explosão, né? Então, aqui eu tenho uma distribuição exponencial negativa, né? Que ela começa com muito valor e depois reduz de forma abrupta, né? Aqui não está tão abrupto, mas nas distribuições exponenciais, né? A gente tem uma redução abrupta, tá? Ou um aumento abrupto, certo? Um aumento abrupto. Como é que é isso? Né? Que tipo de dado se encaixa nesse tipo de distribuição? Né? Então, veja bem, nesse caso daqui, eu tenho muitos valores zero, tá? Muitos valores zero e poucos valores acima de zero. Né? Então, vamos fazer um exemplo, né, bem comum, né, que eu gosto de utilizar, é a presença de larvas de peixes, tá? Então, o peixe, né, muitas espécies de peixe, elas vão lá no reservatório e reproduzem uma vez no ano, tá? Elas reproduzem apenas uma vez no ano. E aí você está indo lá todo mês, né, 2, 3 vezes no mês, para ver qual é o dia, qual é o período que começa a reproduzir. Né? E aí você vai no dia 1 dá 0. Não encontrou lava. No dia 2, 0, não encontrou lava. 3, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, certo? Você vai vários dias e é sempre 0. Você não encontrou. Aí, de repente, começou a época de reprodução. Sei lá em junho, começou a época de reprodução. Eita, encontrei aqui um dia, né? Encontrei lavas, né? Fui no outro dia, encontrei também. Beleza, né?
E aí, né, ele vai, ó, encontrei uma lava, fui no outro dia encontrei, no outro dia encontrei, né? Mas para encontrar 10 dias seguidos de lava foi difícil, certo? Mas a grande maioria dos dias eu não encontro ninguém. Né? É um tipo de distribuição exponencial. Ou então, gente, pode ser o contrário também, né? Passei o ano todo lá coletando, né? E agora falando de contagem de N, né? Do número mesmo das larvas, eu estava falando agora da presença ou ausência de larvas, né? Mas falando mesmo do número das larvas, passei o ano todo contando. Fui um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, e não encontrava larvas, zero larvas. E aí chegou um dia lá que eu tive isso aqui, ó. Opa, sai. Não. E aí chegou um dia lá, Jesus, saiu. Eu fico apertando aqui no negocinho. Ah. Ai, gente, pelo amor de Deus, sai. Peraí, gente, calma. Muita calma nessa hora. Achei. E aí chegou um dia lá, né? Vamos lá, continuar. Muita calma nessa hora, tá, gente? Chegou um dia lá que eu fui zero, 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 não encontrava ninguém. De repente, encontrei aqui 1 milhão de larvas, certo? Tá 1 milhão aqui de larvas. Num dia só, um único dia, encontrei 1 milhão de larvas, tá? E depois zerou de novo, tá? Voltou para cá, né? No caso, zerou de novo. Então, pode acontecer, né? É um tipo de distribuição exponencial. Pode acontecer também, é muito comum na natureza, né? Por exemplo, quando as plantas estão reproduzindo, soltam pólen, passa, sei lá, o ano todo sem fazer nada, de repente solta 1 milhão de uma vez, certo? Então, são tipos de distribuição exponenciais, certo? Outros tipos de distribuição, e veja que ela é assimétrica, né? E principalmente aqui a gente só tem uma causa, né? Distribuições assimétricas, né? Outros tipos de distribuição assimétrica, né? A distribuição gama, né? Nessa distribuição, ela não assume valor negativo, tá? Ela é contínua ou discreta, mas ela não assume valor negativo. Então, você vê, mas na distribuição gama, tá? Ela vai ter um lado da cauda, ela vai ser maior que ele tem essa cauda encurtada. Ela pode ser o contrário também, que é o chamado beta. Essa distribuição gama, ela pode estar também ao contrário. Aqui tá uma cauda aqui e fazer assim, certo? Que seria o chamado beta, mas é tudo da mesma família, tá? Eu chamo tudo gama. Então, ela vai ter esse tipo de distribuição, tá? Mais ou menos aqui. Também acontece, né? Bastante comum em dados ambientais, muito comum a distribuição gama para dados ambientais. Né? Então, o que é que eu vou ter aqui? Que eu não tenho muitos valores pequenos, tá? Eu vou ter aqui muitos valores nessa faixa aqui, né? E vou ter valores máximos, digamos assim, valores máximos muito grandes aqui, né? Vou ter uma longa cauda aqui de exceções, digamos assim. Vou ter uma longa cauda de exceções para o lado, nesse caso aqui, para o lado direito. Minha gente, vai negócio. Nesse aqui, para o lado direito, eu vou ter uma longa cauda de exceções, tá? Veja, as exceções nunca trata a exceção como algo ruim, né? Mas de casos mais raros, né? Uma longa cauda de casos mais raros. Para o lado direito. Mas os casos raros para o lado esquerdo aqui não existem, né? É sempre muito comum aqui, e casos raros para o lado direito. Pode ser o contrário também, né? Pode estar invertida. A gente tem também a distribuição log normal, a gama. Olha, veja que é diferente, certo? Exponencial, ela não tem duas caudas, só tem uma cauda, certo? A gente tem a gama, que ela tem duas caudas, mais uma cauda, né? Um lado da distribuição, né? Não é bem uma cauda, mas um lado da distribuição, né? Ele tem tem menos raridades, digamos assim. O outro lado, ele é extenso em raridades. Tá? Então, isso aqui pode ir em dados raros. E a gente tem a log normal, nossa, a log normal, qual é a diferença, professora, dessa log normal para a distribuição gama? Qual a diferença dessas duas, né? Existe uma diferença bem marcante, porque a log normal, tá? Ela também não assume valores negativos igual a gama. Ela é bastante usada na engenharia, acho que na física também, se não me engano. Qual a diferença entre a gama e a log normal?
Por quê? Os dados que têm uma distribuição log normal, se você transformar eles, que é o que a gente chama de logaritmizar, se eu der um log, né, nesses dados daqui, ele vai se transformar numa distribuição normal, certo? Se eu der um log, ele se transforma numa distribuição normal. Já a distribuição gama, se eu der um log, ela não vai se transformar na distribuição normal, ela continua sendo gama, ou outra coisa, certo? Ela não se transforma, tá? Então, professora, como é que eu vou saber isso, né? Quando você estiver trabalhando com os dados, os seus dados a gente vai ver agora na prática, tá? Você sempre vai fazer todos os testes, né? Você primeiro vai testar se a sua distribuição é gaussiana, certo? Se ela não for, né? Você vai ver se ela é exponencial, mas assim, vou ver se ela é exponencial, se ela é gama, se ela é log normal, tá? E aí eu fiquei na dúvida se ela era gama ou se ela era log normal. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou, pego e logaritmizo o meu dado. Se eu logaritmizei e ele der gaussiano, certo? Então ela é log normal, ela não é gama. Ok? Se eu logaritmizei e ela não for para gaussiana, então ela é uma distribuição gama, eu vou usar o tipo de dado gama sem transformar, né? Vamos falar um pouco sobre transformação de dados. Deixa eu ver o que é que tem mais para falar aqui, disso aqui, antes da gente entrar na parte prática. Basicamente isso, tá? E tem outras distribuições, né? Por exemplo, multinomial, em que eu tenho 2 picos, né? A gente estava vendo ou com um pico, a gente viu com um pico, a gente viu com 2 caudas, né? Com uma cauda, e agora a gente tem, ó, aqui a gente tem uma cauda de um lado, uma cauda no meio, uma baixa aqui no meio, 2 picos, ou 3 picos, ou 4 picos, né? A gente tem esse tipo de distribuição aqui também, certo? Que também é comum. Por exemplo, é muito comum no peso dos peixes, na biomassa. Biomassa de peixes num reservatório, né? Aqui eu vou ter a contagem dessas biomassas, do tamanho, né? Na verdade, do tamanho. Vou botar tamanho em termos de biomassa, vou botar aqui tamanho dos peixes, né? Eu vou ter muito peixinho pequenininho, tá? Os alevinozinhos lá no açude, né? Esses alevinozinhos, eles vão morrer por predação ou por o que for, vai haver uma baixa, né? Os que conseguirem sobreviver, né? A partir daqui, ó, sobrevivi. Na verdade, aqui não é biomassa, é idade, tá, gente? Idade e biomassa, tá? Os que conseguirem sobreviver, né? Eles vão continuar crescendo e aumentando de biomassa. Aí aqui a gente vai ter uma certa quantidade de peixes, né, grandes, que não morrem mais, porque não estão sendo predados. Isso numa situação sem pesca, tá, gente? Sem pesca. Então, a gente vai ter muito alevino, muito grande, mas os peixes aqui de médio tamanho, tá? Vão ser poucos, porque vão morrer muitos, né? Só quando ele ultrapassar um certo tamanho, que não é mais predado, ele vai ficar e a biomassa vai acumulando aqui. Vai acumulando. É bem comum. Eu espero que ao longo da disciplina eu vou sempre trazer exemplos diferentes, né? Quando a gente for trabalhando nos testes estatísticos, para a gente ver aplicações dessas distribuições, né, para vocês. Uma coisa que é para ficar, né, assim, de conceitos, né, que a gente já viu, mas a gente não viu o nome, né, é o chamado skewness, tá? Então, quando eu tenho uma distribuição enviesada para esquerda, né, eu vou ter o skewness positivo. Quando eu tenho uma distribuição enviesada para a direita, isso é só termos do que a gente já viu. Eu vou ter o skewness negativo, eu não vou cobrar nada disso aqui, é só para... Porque você não precisa saber se é negativo, positivo, o que for, você precisa entender o que é que aquele seu dado está lhe dizendo. Se eu não tiver nenhum enviesamento, o meu skewness é 0, tá? Além disso, eu vou ter, né, a curtose, né, que é a altura, né, digamos assim, a altura e largura da minha distribuição, né? Então, eu posso ter uma distribuição gordinha assim, eu posso ir afinando ela, mesocúrtica, né, e afinar muito. Posso ter esses vários tipos, né? É bom sempre prestar atenção, porque ela diz muito sobre o dado, né? O que isso diz sobre o meu dado? A gente já falou a aula todinha sobre o que isso diz, né? Então, veja aqui, que se eu tenho essa distribuição aqui, ó, os valores que estão nas pontas são os valores raros, né? Mas você vê que esses valores raros aqui,
eles têm uma probabilidade alta de acontecer, tá? Então, ela vai, quanto mais a minha curva, né, a minha distribuição, ela for mais platicúrtica, né, aumentando aqui a curtosa, o que é que vai acontecer? Ela vai ficando mais gordinha até ficar uma distribuição uniforme, tá? E todo mundo tem a mesma probabilidade de ocorrer. E eu posso ter essas distribuições aqui, ó, que eu vou ter essas caudas bem fininhas, aí tem o pico, certo? Então, aqui são dados em que eu tenho uma ampla quantidade de dados nas caudas, uma ampla quantidade de dados raros, né? Bem pouquinho, uma extensão rara de dados. Né? Então, eu vou ter aqui, sei lá, 8, 9, 10, 1000, né? Só uma única vez. Um único 8, um único 9, um único 10, um único 1000. São dados muito raros, né? Que acontecem uma única vez e um picozão bem grande de algum dado. Ok, agora a gente vai para a prática, certo? Dá tempo ainda de a gente fazer uma práticazinha rápida. Como é que a gente vai testar qual é a distribuição do nosso dado, certo? Então, primeira coisa, vocês têm que seguir esses passos aqui. Como é que eu vou testar qual é a distribuição do meu dado? Seguir esses passos. Primeiro, plotar o histograma. Então, você tem lá, gente, uma planilha com 10 variáveis, tá? Você vai plotar o histograma para as 10 variáveis, primeira coisa, certo? Vai plotar, ver qual é a distribuição de cada uma, certo? Ai, professora, nossa, como isso dá trabalho. Dá, gente, análise de dados dá trabalho pra caramba. Para você ter confiança no que você está fazendo, vai dar trabalho. Por isso que eu digo para vocês, aprendam agora, que a professora de vocês é bacana, está ensinando bem direitinho, né? Assim, tirem as dúvidas. Para quando precisar na real, já vão trabalhando com os dados de vocês, para não ter que voltar a estudar tudo isso aqui. Primeiro, eu ploto o histograma. Aí eu tenho os testes que eu posso fazer. Tenho esses dois testes aqui, ó, Shapiro-Wilks, tem o Kolmogorov-Smirnov. A gente vai ver também o teste de bondade do ajuste, que é o GOF, Goodness of Fit, né, que também usa isso aqui. Esses são testes de bondade do ajuste, Goodness of Fit, certo? Você vai plotar, a gente vai plotar também a densidade cumulativa, plot e probabilidade plot. Mas calma, gente, vocês vão ver como isso aqui é bem simplesinho, certo? A gente vai ver agora na prática. Então, vamos para o R. Vamos agora para o R começar, certo? Compartilhar a tela do R. Aqui. Tá, só para antes de compartilhar a tela do R, né? Eu passei um dado, foi para quem? Deixa eu ver aqui quem foi. Deixa eu compartilhar aqui essa tela. Esse aqui foi de. As atividades de vocês que eu estava vendo, né? Keila, foi a atividade de Keila. E o dado que eu passei para ela, olha só, ela plotou o histograma, né? Só para vocês terem noção, né? De como é. Eu passei o dado para ela, ela plotou o histograma. Olha o tipo de distribuição, né? Mais ou menos que ela vai ter aqui, né? Provavelmente isso aqui não é exponencial, tá, gente? Esse exponencial é uma explosão, né? Mas provavelmente isso aqui é uma distribuição do tipo gama ou normal, né? Então, Keila tá aí, tá? Estou sim, professora. Estou aqui. Tá aí, né? Então, ó, Keila, vocês todos, né, que fizeram o trabalho, a atividade, né, quando terminar essa aula, né, durante a semana, eu não vou passar a atividade para vocês, que eu não vou obrigar vocês a fazer, tá? Vocês vão fazer o que quiserem. Se quiser aprender, aprende, se não quiser, não aprende. Mas, pega esse dado, Keila, no final da aula e faz o que eu estou fazendo, que eu vou fazer agora na prática, né? Então, você vê aqui que você tem uma distribuição, né? Eu, assim, como eu já tenho entendimento, eu sei que isso aqui não é uma distribuição exponencial, porque isso aqui não é uma explosão, tá de 0 a 25, 0 a 30, 0 a 50, não é uma explosão tão grande, né? Na distribuição de exponencial, isso aqui estaria perto do 1000, sei lá, bem grande, certo? Provavelmente ela vai ser gama ou log normal, tá? E por que gama? Mas, professora, mas a distribuição gama, ela não é assim, né? Tá bem grande aqui o traço. Ela é assim, né? Mas, às vezes, é só a plotagem do nosso histograma. Eu vou mostrar para vocês como fazer o histograma para ele ficar mais, né? Provavelmente ela vai ser assim, né? Se você der um log nisso aqui e ela logaritmizar assim, e ela ficar normal, ela é normal. Se der o log e não ficar, ela vai ser gama, tá? Então, aproveita, isso aqui é um dado bem bacana.
E aproveita aí, Keila, né, para trabalhar com isso aqui. Não lembro agora o dos outros, né, o que é que deu. Mas esse aqui me chamou a atenção por conta da aula de distribuição. Então, vamos lá, tá, gente? Trabalhar aqui, vamos para o R. Deixa eu compartilhar a tela do R. Quando você fica experiente nessas partes de estatística, tá? Só em olhar a distribuição, a pessoa já sabe mais ou menos tudo que vai dar ali. Então, vamos para lá, né? Distribuição de probabilidade, tá dando para ver? Deixa eu aumentar a letrinha aqui. Aqui, opções. Tá? A gente vai usar para essa aula, né? Esse pacote aqui, Fit District Plus, tá? Esse pacote. Pegue esse finalzinho da aula, eu vou até cortar esse final da aula, tá? No final, para deixar para vocês, quando forem para a prática, pegar só esse finalzinho da aula também, né? Tá separado, a parte teórica e a parte prática, né? A gente vai usar esse pacote Fit District Plus, certo? Que ele ajuda muito, né, nas distribuições, né? Vamos criar aqui, eu vou até criar um dado só para ficar mais fácil, né, para a gente trabalhar. Eu vou criar uma distribuição normal, certo? Só para vocês terem noção de como a gente faz isso. Isso aqui é aleatório, tal. Então, vou botar aqui, a minha normal. Vou botar aqui meu dado norme, certo? Norme dado, data. Tá? Vai ser igual a R norme. Estou só criando uma distribuição normal, 1000 dados. Eu quero que crie 1000 dados, né, de uma distribuição normal. Isso aqui, gente, tá? Não se assuste, eu só estou criando uma variável. É como se eu estivesse lá no meu banco de dados, com fitoplâncton, zooplâncton, sei lá, o que for, chuva, quantidade de chuva, então eu estivesse criando aqui, né, a minha distribuição. Criando a minha variável aleatoriamente. Né? No caso, a gente faz a coleta, estou criando aleatoriamente. Só para a gente ter noção. Depois, quando eu terminar aqui, eu vou fazer com o dado de verdade. Né? Então, criei uma distribuição normal, vou botar o meu hist, né? Vamos botar o histograma, certo? Histograma norme. Vou botar o nome da variável que eu criei aqui, norme data. Uma atenção que vocês têm que ter, vou plotei, né? Uma atenção que vocês têm que ter, certo? Bastante. Porque sempre que a gente está colocando uma função, muitos de vocês, né? Eu tenho um banco de dados lá com um montão de variáveis, certo? Ao invés de vocês botarem o nome da variável aqui dentro da função, vocês estavam colocando o nome do banco de dados dentro da função. Mas eu não quero analisar o banco de dados, eu quero analisar a variável daquele banco de dados. Certo, gente? Em muitos casos, eu posso pegar, como eu gravei as aulas da semana passada, né? Aquele summary que eu posso pegar o meu banco de dados inteiro e para tudo. Mas para eu mandar rodar para todo o meu banco de dados, a função lá dentro vai rodar para cada variável minha. Então, tenha em mente, a gente sempre está trabalhando com variável dentro de um banco de dados, tá? Mas já vai ficar mais claro quando eu for para um dado de verdade, certo? Então, eu criei uma distribuição normal, ó, aquela formazinha de sino. Vamos criar outra distribuição, vamos botar aqui log, vamos botar a distribuição log normal, tá? Vou criar um dado, digamos que eu fui lá na natureza, eu acho que é RL norme, acho que é isso. 1000, tá? 1000 dados, criando uma distribuição normal, um dado, uma variável, digamos que eu fui lá na natureza e coletei os dados e os meus dados tinham o formato log normal. Então, vamos ver como é que ele fica. Olha como fica nos dados log normal, tá? Eu fui lá na natureza, coletei e eles me deram isso aqui. Se eu logaritmizar, então, ó, histograma, eu vou logaritmizar isso daqui. Log normal vem do logaritmizado mesmo, tá? Log. Se eu logaritmizar a minha distribuição log normal, veja que ela se transformou numa distribuição normal. Né? Logaritmizei a minha distribuição log normal. Acabou meu cafezinho. Então, daqui a gente já vê mais ou menos o que acontece, certo? Eu acho que eu vou pegar até aquele dado de Keila para rodar aqui. Vamos ver como é a distribuição gama, né? Isso aqui eu estou trabalhando com dado aleatório, né? Estou gerando. Gama data, eu vou botar aqui, vai ser igual a R gama, tá? Eu quero gerar 1000 dados, ele pede a escala, que é um besteirinha aqui. Isso aqui, gente, essa geração de dados aleatório vocês não vão fazer, tá? Então, só estou criando dados aqui. Vocês vão trabalhar com os dados de vocês, tá? Criei um dado de gama.
Vou vir aqui, só para plotar os histogramas e vocês verem mais ou menos como fica. R gama. Olha aqui a distribuição gama, certo? Tenho aqui a minha distribuição gama. Vamos logaritmizar ela para ver o que é que acontece. Vou logaritmizar minha variável gam-data, log, minha variável gam-data. E veja que quando eu logaritmizo a minha variável gam-data, tá? Ela não se transforma numa distribuição normal. Ela continua uma distribuição do tipo gama, né? Enviesada para um dos lados, certo? Então, veja bem, então daí, se você tiver seu dado, você logaritmizou e ele foi para normal, então é uma log normal, a distribuição do seu dado. Se não logaritmizou e ela não foi, ela continua sendo uma gama ou beta, né? Essa aqui foi para o outro lado, é beta, né? Então, aqui é só uma brincadeirinha, tá, gente, que eu estava fazendo. Mas agora, vamos para cá. Professora, mas beleza, a senhora está criando dado aleatório aí, né? Isso aqui é bem comum nos cursos de estatística, os professores ficam lá criando dado aleatório e trabalhando. Mas, professora, eu não criei dado aleatório, professora. Eu tenho os meus dados aqui que estão lá na natureza. Como é que eu vou saber qual é o tipo do meu dado, tá? Então, vamos lá, eu vou até copiar aqui a função, essas funçõezinhas aqui, para ir explicando para vocês, para não demorar muito clicando, tá? Né? Digamos, tá? Esqueça que eu criei um dado aleatório. Né? Esqueçam que eu criei esses dadozinhos aleatórios. E digamos que ele é o meu dado real. Eu fui lá na natureza e peguei. Né? Eu vou ter o teste, tá? Primeiro plotei o meu histograma, que eu falei para vocês. Primeira coisa de tudo, plota o histograma, né? E eu vou ter dois testes possíveis para eu averiguar, tá? Vou botar aqui, ó, dois testes, né? Para averiguar, né? A normalidade, né? Ou se a minha, vamos bem para esse termo, né? Se a distribuição é normal. Ou não, né? É o gaussiana. Ou não, certo? O primeiro teste é o teste de Shapiro-Wilks, certo? O teste de Shapiro, que no R é esse aqui, ó, Shapiro.teste, tá? Ele averigua apenas quanto à gaussiana. O outro teste, ele averigua outras distribuições também, né? Que é o Kolmogorov-Smirnov, tá? Esse outro teste. Ele também averigua outras distribuições, certo? Mas vamos primeiro, eu quero saber se o meu dado ele tem uma distribuição normal. Né? Então, vamos pegar aqui o meu norm data, a variável que eu criei, que é norm data, coloquei aqui. Né? Vou pegar a log normal também, né? E a gam data. Botar todas as variáveis que eu acabei de criar aqui. Só para vocês verem, né, o que vai acontecer. Se eu der aqui, ó, vou dar um Ctrl Enter no meu norm data, na minha variável. Aqui embaixo apareceu o resultado. Ó. Normality test, ó. Teste de normalidade de Shapiro-Wilks. Você está testando. O que é que esse teste está testando? Se a minha distribuição ela é ou não normal, ela tem ou não aquele formato de sino. Tá? E aí ele deu o seguinte, ó. Ele deu o valor do teste, isso aqui não importa muito, e deu o valor de P. O P é igual a 0,25. Vamos lembrar lá das hipóteses nulas e alternativas, pessoal, que a gente acabou de dar na aula, né? O que é hipótese nula e alternativa? Na hipótese nula, é que a distribuição A não difere da distribuição de B. Né? A hipótese alternativa é que a distribuição A difere de B. Então, ele está pegando a distribuição, minha norm data, da minha variável, que eu criei norm data, certo? Está pegando a distribuição da minha variável e está plotando ela em relação à distribuição normal teórica. Né? E aí, se a distribuição da minha variável for igual à distribuição teórica, o valor de P vai dar maior que 0,05, ou seja, existe uma probabilidade maior que 0,05 de que a distribuição, minha distribuição coletada, seja igual à distribuição teórica. No caso aqui, olha só o meu valor de P. Ele deu 0,25, o que é que quer dizer? Que existe a probabilidade de 0,20 ou 25% dos meus dados, né? A probabilidade de 25% da minha distribuição, da minha variável, ser igual à distribuição normal. Certo? Isso é a interpretação. Vamos para o próximo, tá? Vamos para a log normal. Tirar esse log aqui. Vamos fazer o Shapiro-Wilks dela. Olha aqui, agora da log normal, que é essa distribuição, vamos botar o gráficozinho aqui da log normal, essa daqui, certo? Ele deu o valor de P menor que isso aqui, que é um número bem grande. Isso aqui vai ser 0,00000. São 16 casas, tá? Para a esquerda.
de zeros. Então, vão ser 16 zeros aqui, um monte de zero até chegar no 2. Ou seja, a probabilidade de que essa minha distribuição aqui, logo normal, de que essa minha variável com a distribuição logo normal seja igual a isso daqui é de 0,2%. Ou seja, a probabilidade é baixíssima, elas não são iguais, certo? Uma baixíssima probabilidade de ser a distribuição normal. Então, ela não é normal, ela é logo normal, porque eu já criei, já sei, né? Nesse caso, eu já sei antecipadamente. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos logaritmizar ela, como eu disse. Vou vou transformar ela, tá? E vou dar um Ctrl Enter. E aí, ó, quando eu logaritmizo, certo? Olha o que é que ela deu. A minha log normal, minha variável, log norm, ela se transformou em normal. Olha, existe 86% de probabilidade de que a minha variável log norm é uma distribuição normal, certo? Agora vamos para a gama, tá? Aquela nosso dadozinho gama criado, né? Deu um Ctrl Enter. Será que ela é normal ou não? Será que essa minha variável é normal ou não? Aí deu o Ctrl Enter, olha aqui, ó. 2,2 é menos 16, né? O logaritmo neperiano é menos 16, ou seja, 0,02. Então, monta aqui, tá? Então, existe uma probabilidade baixíssima de que a minha variável gandeta tenha distribuição normal. Isso aqui a gente já sabe, né? Porque eu criei aleatoriamente, gente. Deixa eu dar um log nela aqui para ver se ela se torna normal. Vamos dar um log. Mesmo dando o log, não se tornou normal. Tá? O que eu falei para vocês. Ok, certo? Então aqui estou só brincando. Você pode fazer exponencial, tem várias coisas, né? Pode brincar, né? Com todas essas distribuições aqui. Se você colocar lá no Google, né? Bota assim, famílias de distribuições no R, né? E aí ela vai dizer o nome de cada um, vai dizer a gama, P normal aqui, ó, gama, aí vai dizer a log normal, vai dizer a exponencial. Geralmente o que se trabalha é normal, gama, log normal, exponencial e binomial. São essas 5 distribuições que a gente geralmente trabalha, que geralmente são mais comuns, tá? Tem outras, mas são menos comuns, e provavelmente nenhum de vocês vai ter dado para as outros tipos de distribuições mais específicos. Beleza, tá? Isso aqui é só para averiguar se ela é normal ou não. Mas existe o teste de Kolmogorov-Smirnov, que ele verifica para outras distribuições. Ou seja, beleza, estou sabendo só quanto é normal, mas eu quero saber se a minha distribuição é gama, certo? Eu quero saber se a minha distribuição é exponencial. E aí eu vou botar o meu valor aqui, ó, norm data. Eu posso testar para normal também, ó. Minha variável é norm data. Eu quero testar se essa minha variável ela tem a distribuição normal. Então, eu boto aqui P normal. Ela tem a probabilidade normal, né? E aí eu boto Ctrl Enter, ela vai dizer, ó, é o mesmo. Essa aqui vai fazer agora a mesma coisa do Shapiro teste. Então, sim, ó. Se o valor for maior que 0,05, elas são iguais, tá? Então, gente, decore isso aí. P valor maior que 0,05 é igual. Valor menor que 0,05 é diferente, né? Ok. Mas eu não quero saber se é normal, eu quero saber se ela é gama, tá? Então, vamos botar aqui, norm data, será que ela é gama? Aí eu boto aqui, P gama. Tá? Ctrl Enter, eita, a minha variável norm data, né, ela diferiu, é menor que 0,05, diferiu da distribuição gama, né? Por quê? Diferiu. Nesse caso, eu já sei porque diferiu, porque eu criei, né, uma distribuição normal. Vamos botar aqui a gama, tá? Será que a gama vai diferir? Olha, quando eu boto, eu quero saber se essa minha variável gama, ela tem a distribuição gama. E aqui, ó, ele deu? Sim, ela tem a distribuição gama. Elas são iguais, certo? Tem 8%, inclusive, de probabilidade de serem iguais. E por aí vai. Você pode botar aqui a log normal, P, acho que é P, L, norm. Você pode botar a exponencial, que é P, acho que se eu não me engano é P, é XP. Você pode ir brincando, né, com isso daí, com essas distribuições, né? Então, só para deixar assim bem evidente, eu vou botar aqui. As distribuições mais frequentes, tá? Vão ser a normal, tá, gente? A gama, log, normal. São as que vocês provavelmente vão trabalhar aí na vida de vocês. A binomial, tá? Binomial, tá? E exponencial. São as mais comuns, tá?
Mas existe uma forma também de a gente fazer isso bem rapidinho, né? Esse pacote que a gente instalou aqui no início, Fit Dist Plus, tá? A gente pode trabalhar com ele, ele é bem bonitinho, né? Vou botar aqui, ó, pacote Fit Dist, né? Tá, Plus, vou botar aqui, Fit Dist Plus, certo? Vamos trabalhar com ele, né? Ele tem uma função que é chamada fitar, Fit Dist, que é, ele vai ajustar, fit é ajuste, né? Fit é ajuste. Ajustar a distribuição, né? E aí, ele vai fazer a mesma coisa dos outros, sendo que ele vai botar, a gente vai poder plotar gráficos bonitinho, etc. Vamos botar aqui o meu norm data, tá? Eu quero saber qual é o ajuste da minha variável norm data à distribuição normal, tá? Então, veja que aqui dentro eu boto a minha variável, certo? Aqui eu boto qual é a distribuição que eu quero e o método, né, que eu não preciso mudar esse método aqui. Não vamos trabalhar com isso agora. Aí eu crio aqui, eu crio onde eu vou armazenar esse D1 aqui, tá, que eu criei, pode ser qualquer outro valor, né? É onde eu estou armazenando, vou botar aqui resultado. É onde eu estou armazenando o meu resultado. Então, eu quero que o resultado de fit dist caia em resultado. Na minha variável que eu estou criando com o nome resultado. Mandei rodar. Eu posso dar um summary aqui, tá? E aí o summary ele diz um monte de coisa aqui que não vem, assim, você não precisa prestar atenção, tá? Mas o que é mais interessante é o plot. Vou plotar os resultados. Deixa eu plotar aqui para vocês. Então, e aí aqui, olha, vamos lá para o plot dos meus resultados, né? Então, é o mais interessante, então, vocês brinquem com o que tem em cima, mas quando vocês forem trabalhar com os dados de vocês, usem essa função, certo? Então, o que é que ele vai fazer? Ó, primeiro, ele plotou aqui o seu histograma, né? Então, plotei aqui o histograma da minha variável. Aí, ele plotou uma linha vermelhinha, gente, aqui, ó. Essa linha vermelhinha é a distribuição normal teórica, porque eu pedi para ele plotar a norma, né? Então, a distribuição normal teórica aqui, né? Então, você já vê aqui por essa função, né? Se a sua distribuição, ela está plotando em cima da teórica, certo? Então, aqui em cinza está o seu dado, em vermelho está o teórico. E o que são esses outros gráficos aqui, certo? Vamos trabalhar com esses outros gráficos aqui. Vamos primeiro esse de baixo aqui, que a gente já falou um pouco na aula, tá? Esse de baixo aqui, tá? É a distribuição cumulativa. Então, eu vou somar todos os valores da probabilidade aqui, que numa distribuição normal, a soma de todos os valores da probabilidade vai dar esse Szinho aqui, sempre, tá? Então, o que você tem que decorar é esse formato de S. E veja que nesse formato de S aqui, certo? Vou aumentar aqui, né? Esse formato de Szinho aqui, eu tenho a linha vermelhazinha aqui, que é a teórica, e o meu dado são os pontinhos. Não aumentou para vocês, não. Aí. O meu dado, eles são os pontinhos, que eu não sei se está dando para ver direito para vocês. Se vocês estiverem no computador, dá para ver direito, tá? Aqui. Então, eu estou plotando a densidade cumulativa, certo? Sempre o ponto é o meu dado e o vermelhozinho é a distribuição teórica. O que é plot? O que é isso? É os quantis. Lembra que a gente viu os quantis 2 semanas atrás, né? Que é 25% dos dados estão ali naquele quantio, 50%, a mediana que é 50% dos dados para um lado, 50% dos dados, né? Então, aqui, né, ele está plotando esses quantis, ele vai plotar uma linha reta, tá? Que a gente vai ter. Aqui no zero, eu vou ter 50% dos dados o outro, que seria a minha mediana, né? Os meus quantis, né? E para a distribuição normal, né, eu vou plotar essa linha, vai ser literalmente uma linha reta, né? Não sou eu que ploto, né? Ele já plota. Os meus quantis empíricos, ou seja, o meu dado real, né? Os pontinhos têm que cair em cima dessa linha para ser da distribuição normal. Igual aqui. Lembre, a linha que ele está plotando é o que eu quero. Né? Então, meus pontinhos sempre têm que cair em cima da linha para que ele seja daquela distribuição. E aqui é o plot das probabilidades também, né? Então, eu tenho a probabilidade 0, 0,2, 1, até a probabilidade 1. A probabilidade de cada dado meu tem que cair aqui em cima. Beleza. Professor, não precisa entender isso direito, não. Precisa não, você só tem que saber se os seus pontinhos estão caindo em cima das linhas. Vamos botar aqui a outra, tá? Eu vou plotar no lugar daqui, eu plotei aqui a distribuição normal, né? Vou plotar aqui no lugar a gama, para a gente ver qual é a diferença. Eu quero ajustar essa minha variável, que gama, na distribuição normal, só para vocês verem o que vai acontecer, tá? Então, veja bem, tá? Vamos
plotar aqui, olha só a diferença que já deu. Eu tenho a minha variável x lá, né? Eu tenho a distribuição da minha variável gama. Ele tentou ajustar a distribuição normal, então veja que ele botou o vermelhinho aqui, né, da distribuição normal, né? Mas você vê que mesmo assim ele não ajusta bem, porque olha só, o meu máximo está aqui, mas na distribuição normal o meu máximo está aqui, né? Por quê? Porque essa cauda iria mais andar para o lado de cá. Veja que não ajustou bem. Olha o que é plot, olha onde está a minha linha, né, que seria a linha predita, a linha teórica, e olha onde estão os meus dados, olha como difere. Os meus dados, os pontinhos dos meus dados não caem em cima da linha. Tá? Então já veja aqui que está diferindo da normal. Na distribuição cumulativa, do mesmo jeito, olha como está aqui, ó. Ele tá a linhazinha, ele fica um pouco, mas ele difere aqui, ó. Veja que nesse ponto aqui, nessa região aqui, né, ela difere. E o empírico, né, o ppplot, da probabilidade também, ó, sai fora da linha. Então, se sai fora dessa linha, não é distribuição normal. Né? Isso aí eu já sei, porque eu criei para não ser normal. Agora, vamos ver a gama mesmo, né, a minha distribuição gama dentro da gama mesmo. Ó, eu vou botar aqui, dentro o ajuste é gama, né? Cadê? Gandata not file. Tá, é só o nome aqui. Deixa eu botar Gandata com letra maiúscula aqui, certo? Botei aqui. Então, aqui, ó. Olha só. Quando eu ploto o meu dado, que é gama, a distribuição gama, veja que ajustou perfeitamente, ó. Olha como é a plotagem da distribuição gama, vermelhinho. Olha como é os quantis, o meu dado do quantil teórico, ele ajusta em cima, o meu pontinho ajusta em cima da linha, tá? Olha como é a distribuição cumulativa, né? Os pontos. Então, quando a distribuição real, né, do dado, por isso que a gente tem que saber qual é a distribuição real do nosso dado, porque ele vai ajustar em cima, né, dela, certo? Então, aqui só uma brincadeira. Eu vou abrir aqui, tá 11h40, só para encerrar a aula, né? Vocês brinquem com isso com os dados de vocês, tá? Eu vou até mandar esse script para vocês brincarem. Esse aqui eu estou criando um aleatório, eu vou criar um novo aqui, script, e eu vou abrir o dado que eu mandei para, deixa eu ver aqui qual foi o dado que eu mandei para Keila, só para a gente gerar isso aqui, para vocês verem. Tá? Vamos trabalhar com dado real, né? Ele é fictício fictício e real ao mesmo tempo, porque eu peguei dados reais e modifiquei algumas coisas. Deixa eu abrir aqui. Calma, gente, a gente vai encerrar a aula, tá? Deixa eu... Ué, cadê o dado aqui? Ixi, não tô achando aqui o dado que eu mandei para Keila. Ah, tá, achei. Foi um dado de crescimento de plantas. Deixa eu compartilhar minha tela, né? Que vocês não estão vendo. Para de apresentar. Compartilhar a tela inteira aqui. O dado que eu mandei, então vamos lá, ó, preste atenção novamente, né, para vocês não cometerem esses erros, tá? Estão sempre cometendo errinhos bestas, tá? Então veja bem como eu vou entrar com o meu dado. Então, aqui o dado que eu enviei para a Keila, né? Tem um dia, porta, tal, tá, a taxa de aparecimento, mortalidade e estabilidade, tá? Vou entrar com ele no R, vou copiar tudo aqui, selecionar todo o meu dado, né? Selecionar tudo aqui, Ctrl C. Vamos entrar com ele no R, tá? Botando aqui só para praticar mesmo, tá? Então, vou botar aqui dados, esse meu dado pode ser qualquer coisa, vou botar aqui. Esse aqui vai ser o nome do meu dado, crescimento de plantas, read.table, tá? Vou dar um clipboard, porque no meu computador vai, né? Quem é de Mac não vai pelo clipboard.
header igual a true, tá? na.remove igual a na. Acho que tá como NA, certo? Entrei, deixa eu ver como é. NA. Algum problema? Igual a NA, deixa eu ver aqui. Por que ele não deu? Bem, vou tirar isso aqui porque não tem NA. Beleza. Abri o meu dado, vou dar aqui, ó, crescimento de planta. Deixa eu abrir ele aqui, crescimento de planta. Abri ele, tá aqui, né? Meu dado de crescimento de planta tá todo aqui. Certo? Desse dado, tá. Vou plotar o histograma, como que ele plotou aqui, ó. Que ele plotou o histograma. Vamos lá, só para bem rapidinho, tá? O histograma dá estabilidade no porto baixo e estabilidade no porto alto. Vamos botar aqui, para vocês verem aqui. Crescimento, eu tenho porte baixo, porte alto, né? Ela plotou separadamente. Então, vou aqui, ó, ist, né? Ist, lembra que se é maiúsculo, se é minúsculo, é minúsculo. Funções sempre são em letra maiúscula, né? Geralmente, não é? Então, eu vou botar ist de quem, né? Da minha função estabilidade, da minha variável estabilidade. Eu vou dar um atache, tá? Esse atache é para decorar, né? Eu não precisar ficar botando aquele cifrão para a gente digitar mais rápido. Então, se eu der o atache, eu já posso botar direto atache no meu banco de dados, eu já posso botar direto a variável estabilidade, essa variável aqui, tá? Aqui dentro do meu histograma. Se eu não der, assim, ó, se eu não der o atache, né, quem assistiu a aula viu, eu vou ter que botar o nome do meu banco de dados, né, cifrão a variável, para ele entender quem é, tá? Plotei aqui, tá? Então, como eu já dei o atache, só para mostrar para vocês, sempre revisando termos, né? Aqui, mesma coisa, certo? Então, eu tenho aqui, ó, o meu histograma não vou diferir aqui entre, para a gente ser mais rápido, ele não vou diferir aqui entre o porte alto e baixo. Vou deixar só no geralzão, só para ser mais rápido a aula. Mas, se você só tiver fatores, como a gente falou nas outras aulas, na aula prática, se tiver fatores ali dentro, alto, baixo, grande, pequeno, o que for, certo? Você vai ter que fazer os histogramas, as coisas por fator, tá? Mas, para ser mais rápido aqui, vamos aqui. Então, histograma aqui, ó, da minha estabilidade. Vamos fazer testar que tipo de distribuição é ela. Vamos usar a nossa FitDist Plus direto, né? Não vamos fazer os outros. Vou fazer um Shapiro-Wilks. Deixa eu fazer. Shapiro.teste. Então, vou botar aqui, ó, estabilidade. Será que essa distribuição é normal? Vamos ver. Olha, meu valor de P aqui embaixo não é normal. Certo? O que quer dizer, ó, P menor que 0,05, certo? Existe uma probabilidade baixíssima de que a distribuição de estabilidade seja igual à distribuição normal. Vou fazer o KS.teste, tá? Só para vocês verem a estabilidade. Eu quero que ele faça isso, eu quero que ele faça isso em relação à distribuição P-norm. Então, ele fez aqui, ó, em relação à distribuição P-norm também, certo? Ele deu um warningzinho aqui, mas ele rodou. Também diferente, tá? O valor bem baixo, ó, bem baixo, assim como o valor do Shapiro. Então, o Shapiro-Wilks aqui, ó, o valor do Shapiro-Wilks, o valor do Kolmogorov. Você pode usar um ou outro teste, tá? Tanto faz, geralmente eles vão dar a mesma coisa. Agora, vamos para a função FitDist, né? Vou copiar aqui essa função, FitDist. Então, veja, aqui na FitDist eu vou botar aqui a minha variável estabilidade, certo? Vamos botar, testar. Sempre lembrem da gente, alguns erros, ó. FitDist, aí eu tenho um parêntese aqui e um parêntese fechando, certo? Aqui, né? Às vezes vocês tinham muito erro por ter um parêntese fechando aqui no meio. E aí, ó, não fecha os parênteses todos. Vai dar erro quando você fechou isso aqui, ó. Mas tem isso aqui por fora que ficou faltando. Toda essa parte aqui de trás por fora, né? Então, delete aqui. Vocês erraram bastante também nas parênteses, tá? Se tiver um parêntese aqui, ó, tem um parêntese, eu tenho outro parêntese aqui, eu tenho que, em algum momento, eu tenho um parêntese aqui que tá fechado, mas não abri, tá? Então, eu tenho que, em algum momento, fechar, tá? Vou botar dois parênteses. Então, vamos lá. Estabilidade. Vou botar o FitDist na minha variável estabilidade e vamos ver qual é o resultado. E olha aqui, ó. Eu tô fazendo para distribuição normal, né? A estabilidade para distribuição normal. E olha o que deu. Tá vendo que ele não ajusta nada. Ó, nada tá em cima da linha, né? Nada ajusta. Vamos fazer essa estabilidade aqui para a função gama,
né? Essa variável estabilidade, vamos botar aqui gama, tá? Vamos ver o que é que ele dá? Melhorou, né? Se eu olhar para aqui, ó, não ajusta meu valor máximo, tal, não ajustou, tá vendo que não ajustou, né? E a gama já deu uma melhorada no ajuste. Ele tem umas coisinhas de fora, né, ó, mas o ajuste já foi bem melhor, certo? Se eu ver, vamos botar um KS teste, um Kolmogorov-Smirnov aqui, e eu vou botar aqui gama, tá? Gama, tá? Vou botar aqui com a escala 1 para ver. Pegamos, faltou um G aqui. Pegamos, tá? Então, ele voltou para gama, mesmo assim, ele não deu distribuição gama, pode ser outra coisa, né? Logo normal, será que ela é logo normal? Vamos testar aqui a nossa estabilidade com logo normal. Vamos testando, a pessoa vai testando assim, tá, gente? Acho que é L enorme, deixa eu ver. É L enorme, tá? Também, ó, já deu uma melhorada na L normal aqui. Se eu der um log, aqui eu só tô brincando, gente. E é uma coisa que vocês devem brincar bastante. Vou dar um log aqui em estabilidade, tá? Ele deu um erro aqui, ó. É bom dar esses erros para vocês verem. Ele deu erro, ó. Sempre que der um erro, ele diz exatamente o que é o erro. Então, leia um erro, não tenha preguiça, porque ele diz qual é a solução. Ele diz o seguinte, ó, erro, tá? Valores devem ser positivos no log para fitar a distribuição log normal. Por quê? Porque quando eu dou o log, vai criar valores negativos, certo? Quando eu dou o log, dá menos um lá. Aí, para evitar isso, eu boto um mais um aqui. Vamos ver se eu botar mais um aqui. Ele foi, tá? Porque aí, quando eu dou log de estabilidade mais um, ele tira os valores negativos. Então, o resultado, vou plotar o resultado, tá? E deu uma melhorada bastante aqui também, né? Ainda não é distribuição normal, mas deu uma melhorada aqui bastante. Eu plotei contra a outra aqui, certo? E assim a pessoa vai brincando, tá, gente? Para saber qual é o tipo de dado, o tipo de distribuição, qual é a que melhor se ajusta, certo? Ainda a gente pode ver várias coisas nos modelos que a gente vai ver mais para frente, tá? Mas por enquanto, hoje, a gente já vai, falta 10 minutos para finalizar a aula, né? Eu sugiro que vocês façam isso aqui, tudo isso aqui com os dados de vocês, com os dados que vocês trabalharam na semana passada, né? E sempre que estiverem trabalhando, por exemplo, quando eu gravar os vídeos que eu estiver usando um banco de dados, peguem aquele banco de dados que eu estou usando. Primeiro, rodem todo o script, rodem tudo com aquele banco de dados que eu estou usando, certo? Quando você se sentir segura, entendi tudo. Aí você vai e faz com o seu dado, tá? Para não estar fazendo muito erro. Porque às vezes você acha que está entendendo e quando vai fazer com o seu dado dá tudo errado, porque você não entendeu como faz, tá? Na próxima aula, a gente vai continuar um pouco. A gente vai começar com os testes de probabilidade, né? Com o teste T, correlações, certo? A gente vai continuar trabalhando com esses conceitos aqui. E a gente vai ver também uma parte que a gente viu pouco. Eu falei bastante de logaritmizar o dado aqui. A gente vai ver mais na nossa próxima aula a questão da transformação dos dados para transformar em distribuição normal. Sempre que eu falar em transformação do dado, a gente está falando em transformar para distribuição normal. A gente vai estar tentando forçar a distribuição do meu dado para ir para uma distribuição normal, certo? Mas como eu já assisti muito nessa aula, né, na aula que vem a gente fala os tipos de transformações e para que cada um desse tipo de transformação serve, certo? Então, por hoje, né, vamos encerrar a aula. Ok, pessoal. E aí, como é que foi a aula de hoje? Pensa, muita coisa, muita coisa, né? Eu espero que a partir das próximas aulas fique um pouco mais tranquilo, difícil. Assistam novamente a aula, tá, gente? A partir da próxima aula, e olha que eu não falei de matemática, viu, minha gente? É densa, né? E olha que eu não fui para matemática nenhuma. Imagine se eu fosse para matemática, né? Para você ter um curso de probabilidade desse aqui, é 6 meses só com distribuição de probabilidade no mínimo. E às vezes você sai no final e você não sabe para que serve aquelas distribuições ali, tá? Mas é isso. É denso, certo, pessoal? Mas é importantíssimo. A gente não se preocupem, reassistam essa aula lá, vai estar lá gravada, né? Eu sei que vocês podem até aumentar a velocidade, botar lá no 2.0 e reassistam, né? Porque esses conceitos, isso que a gente viu hoje, a gente vai trabalhar a partir de agora sempre, certo? Importantíssimo, e por isso que eu disse que essa é a aula mais importante de estatística, gente, certo? Porque só com a distribuição eu já sei tudo,
basicamente, hoje em dia, só com distribuição, olhando as distribuições, eu já sei se vai dar diferença, quem vai dar correlação, quem não vai dar, a pessoa já vê só pela distribuição do dado, tá? Então, é isso, né? É uma aula bastante densa, vou deixar vocês descansarem essa semana, mas sugiro que todos vocês peguem a aula, né? Peguem o final da aula, pratiquem com os dados de vocês, brinquem, deem uma olhadinha, plotem aqueles gráficos do FitDist, né? Que é bem bacana, para irem entendendo, certo? E por hoje é só, né, pessoal? Que já foi denso demais, acho que eu peguei pesado. Eu não sei nem como dividir uma aula dessa em mini aulas, tá, gente? Não sei. Mas a parte teórica é assim mesmo. Porque uma aula dessa é toda completa, né, de distribuição. Dá para dividir os gráficozinhos, como fazer teste de Shapiro-Wilks, como fazer o teste de Kolmogorov, como fazer aquele fit dish para plotar todo mundo. Dá para dividir. Mas a parte teórica ela tem que ser completa, porque ela é um contínuo, né? Ai, gente, rapadura é doce, mas não é mole não, viu? Ok, gente. Então vamos lá despedir para todo mundo almoçar, né? E descansar, né? Eu espero que vocês estejam aprendendo e eu acho que vai ficar mais light daqui para o final, nas próximas aulas. Fica mais light, mais divertido. Certo? Então, Beleza, professor. até semana que vem, né, pessoal? Um bom final de semana para todo mundo. Cheio, eu espero que eu não esteja assustando vocês. Não, professora, é brincadeira. Acho que vou frisar que é denso, mas você dá muitos exemplos de aplicação. Muito legal, né? E o fato de poder também rever a gravação é bom também. Então, Sim, sim. eu tive aula com o professor. A sua formação é matemática? Não, minha formação é biologia, mas eu também tenho formação de matemática, que eu estou fazendo curso de matemática computacional. Eu faço um curso de matemática computacional, né? Sim. Que pega tudo isso aí. Aí você consegue realmente visualizar a parte mais prática da coisa, né? E Sim, aí, porque sim. eu tive aula com professores estatísticos, matemáticos mesmo, e aí realmente eu não conseguia É visualizar. horrível. Não, eu passei pela disciplina, assim. Eles começam a botar aquelas fórmulas, né? Um Aí monte de fórmula, a gente de assim aleatório. consegue, né? Mas aí no caso aqui tem essa parte do P, tudo, eu já tinha visto, mas agora eu entendi na prática mesmo. Relaxe, não fiquei. Tá tranquilo. Obrigada, professora. Tchau, Obrigada a tchau. vocês. Tchau, pessoal. Até mais. Bom almoço aí, né? Bom final de semana, todo mundo. Parar de gravar.